O DNA está sempre na mídia, todo mundo sempre está falando sobre o DNA, mas será que as pessoas realmente se lembram ou sabem o que é a molécula do DNA e para que ela serve? O DNA, sigla em inglês para ácido desoxirribonucleico, é uma molécula que está presente em todos os organismos vivos da Terra, desde bactérias até os animais, plantas, inclusive os vírus que não são considerados vivos, parte dos vírus que são formados por DNA. O DNA e RNA fazem parte de uma categoria bioquímica chamada de ácidos nucleicos. E a principal função da molécula do DNA é o armazenamento de informação. O DNA ele pode ser comparável com um desenho técnico, por exemplo, de um prédio. É na molécula do DNA que vão estar reunidas todas as informações necessárias para a construção de cada célula de um organismo. Para a gente entender mais sobre o DNA, a gente precisa dar uma olhada na molécula do DNA. Como é que ela se comporta, como é que ela se apresenta. O DNA ele vai ser composto por o que nós chamamos de nucleotídeos. Então, uma sequência desses nucleotídeos vai formar a molécula do DNA. E o nucleotídeo ele vai ser composto por um carboidrato, uma desoxirribose ou uma ribose, no caso do RNA, que é uma pentose, um carboidrato, uma pentose. E esse carboidrato ele vai estar ligado a um grupo fosfato. E aí o grupo fosfato mais a pentose é o que vai formar a coluna, o alicerce da molécula do DNA. E aí ligado a essa pentose a gente vai ter uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são a característica mais conhecida do DNA, que são aquelas siglas A, T, C e G. Essas bases elas podem ser de dois tipos, as purinas, que vão ter 2 anéis de carbono, e as pirimidinas, que vão ter apenas um anel de carbono. E são elas a adenina e a guanina, as purinas, e a citosina e a timina, as pirimidinas. Lembrando que no RNA a gente não tem uma timina, a gente vai ter uma uracila, que também é uma pirimidina. E uma das características mais importantes da molécula do DNA é uma regra que nós conhecemos como regra de Chargaff. Essa regra dita que a adenina sempre vai se ligar a uma timina e uma citosina vai sempre se ligar a uma guanina, e vice-versa. E é isso que dá a característica complementar da molécula do DNA. E aí o DNA estável e orgânico ele vai se apresentar como uma dupla fita, onde cada uma das bases nitrogenadas vai ser complementar à da outra cadeia. E elas vão se ligar por pontes de hidrogênio. Também é interessante lembrar que a adenina e a timina elas se ligam por 2 pontes de hidrogênio, enquanto guanina e citosina vão se ligar por 3 pontes de hidrogênio, sendo caracterizadas essas ligações um pouco mais estáveis do que as de adenina e timina. O grupo fosfato na molécula do DNA é o que vai conferir a essa molécula a sua acidez e a sua negatividade. Então, a molécula de DNA ela é uma molécula negativa e é ácida. E a forma mais conhecida do DNA é a forma do DNA-B, que é uma dupla hélice. E essa espiral que se dá, ela é causada pela interação física entre as bases nitrogenadas. Tá, e o que é que ela tem de mais, então? Por que ela funciona tão bem? Vamos traçar agora um paralelo com computação, com a linguagem binária. Na linguagem binária você tem 2 códigos, desligado e ligado, 0 e 1. E com esses 2 códigos a gente conseguiu criar tudo que é digital. Então a gente tem computadores, a gente tem celulares, várias outras coisas que nossas vidas não funcionam sem hoje em dia. E o DNA ele vai ter 4 códigos: adenina, timina, citosina e guanina. Isso vai dar um poder informativo muito maior para uma linguagem DNA do que para uma linguagem binária, por exemplo. O que seria mais ou menos 2 vezes mais informativo do que uma linguagem binária. E para ilustrar um pouco quão poderoso é o DNA no armazenamento de informação, um grupo de Harvard conseguiu colocar em 1 grama de DNA o equivalente a 5,5 petabytes de dados. E vale lembrar que em 1 grama de DNA a gente consegue condensar isso em um espaço muito pequeno. E é por isso que é tão interessante e existem muitas pesquisas que estão tentando utilizar o DNA como forma de armazenamento de informação digital. Bom, então o DNA ele vai conter toda a informação que a célula precisa para sobreviver e se dividir em cada um dos seus ambientes. E algumas regiões do DNA, chamadas de genes, elas vão ter informação para formação de todas as proteínas que uma célula produz. E assim os genes são a parte mais importante do DNA
E outras regiões que não são genes também vão ser importantes para regulação da síntese proteica e para a proteção da molécula do DNA. Assim, mutações dentro de um gene, elas vão ter um efeito muito maior do que mutações em regiões que não são necessariamente genes. É o caso do câncer, por exemplo, e muitas outras doenças genéticas. Mas também são mutações nos genes e em outras regiões do DNA que elas vão permitir a mudança desse DNA ao longo do tempo, e é isso que nós chamamos de evolução. Bom, e é isso que eu tinha para falar sobre o DNA. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.